A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Juízes, capítulo de número 16. E o versículo de número 23. Nós vamos ler só 2 versos. O 23º e o 24º. Nós estamos falando sobre família do reino, né? Você vê, nós estamos tendo o curso Homens do Reino. E nós estamos falando dessa série sobre família do reino. E nós estamos tendo oportunidade muito grande de crescer como família. E essa mensagem não é uma mensagem exclusiva só para chefes de família, só para quem é casado, porque com certeza, se você é jovem, você faz parte de uma família. Então você precisa também entender o seu papel de inserção dentro da sua família. E aí existe uma outra vertente, que é o fato de que amanhã você vai ter a sua família. Em nome de Jesus. Tem jovens aí nessa expectativa ou não tem? Tem, glória a Deus. Isso aí. E vai ser linda a tua família, Bia. Vai ser poderosa. Glória a Deus. Então a gente está aí, né, nessa expectativa. Ver vocês como família. Vocês já pensaram na família que Deus está projetando para vocês, jovens? Já pensaram na esposa, no marido? Qual a cor dos olhos? Qual é a altura? Como é o cabelo? É legal a gente viver isso. E Deus tem propósito com família. Deus ama a família. Foi Deus que instituiu a família. O primeiro casamento da Bíblia, quem ministrou foi Deus. Olha só, que chique. Imagina. Eu já ministrei uma porção de casamentos. E toda vez que eu vou ministrar um casamento, eu me lembro que o primeiro casamento, quem ministrou foi Deus. Ele criou o homem, depois criou a mulher e uniu eles. E Deus ministrou sobre a vida deles. Foi uma ministração de casamento. Foi ali que Deus disse: deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha que coisa linda, que mensagem que Deus deixou para a gente ministrar nos casamentos, para a gente entender o propósito do casamento, o propósito da família. Então Deus é poderoso, Deus é lindo. Livro de Juízes, capítulo 16, versículos 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O que é que o Senhor quer falar com a gente hoje? Para onde o Senhor quer nos levar com esses versos? O que é que o Senhor quer fazer de nós, como famílias do reino? Faz e leva-nos para onde o Senhor quiser, pelo meio do Teu Espírito. Amém. Esses 2 versículos que nós lemos, é importante eu trazer para vocês aqui rapidinho, como pano de fundo, a ideia de que, embora eles sejam muito autoexplicativos, ele está falando de uma festa que um povo está fazendo, o povo filisteu,
por causa da derrota de uma família, por causa da derrota de um homem, e inclusive de um homem do reino. Sansão nasceu para ser um homem do reino, e Sansão foi um homem do reino por muito tempo, por muitas vezes. Se você começar a ler os capítulos anteriores, do capítulo 13 de Juízes até aqui o capítulo 16, são 3 capítulos que falam da história desse homem. Só 3 capítulos. Ele é citado nesses capítulos aqui e no hall dos heróis da fé do livro da carta aos Hebreus, capítulo 11. E esse cara, por nome Sansão, era um homem do reino. Deus visitou os pais dele e disse: vou dar um filho para vocês, e esse cara vai ser separado. Então quero que vocês comecem a separação dele já no ventre. Falou para a mãe dele: você já não pode beber vinho. Então assim, eu quero que ele seja extremamente consagrado. Ele não vai provar vinho na vida dele inteira. Ele não vai tocar coisas impuras. O cabelo dele não vai ser cortado. Esse cara vai ser separado, vai ser diferente de todo mundo. Ele vai ser um nazireu, que quer dizer separado. Ali Deus tinha instituído, ele vai ser homem do reino. E esse homem do reino, todo homem do reino, promove uma família do reino. Todo homem e toda mulher do reino conduz a sua casa para que seja uma casa do reino, para que seja uma família do reino. Não existe uma dissociação. Não tem como você ser um homem do reino, uma mulher do reino, sem promover uma família do reino. Não tem como. Não dá para você ser uma coisa no reino espiritual e ser outra coisa em casa. Não dá para você ser uma bênção na vida dos irmãos e um carrasco na vida dos teus. Não dá para dissociar isso. Jesus disse que de uma mesma fonte não pode produzir água doce e água amarga. Ou produz uma ou produz outra. Perceba o chamado de Deus para a gente, a responsabilidade que Deus está nos chamando a viver. O nível que Deus está te chamando. Eu vou te levar para um outro nível. Você já se sente, já se acha um homem e uma mulher do reino? Um homem e uma mulher de Deus? Pois bem, está na hora de fazer a tua família ser isso também. Não vai haver dissociação. Porque aí a gente culpa, não, é meu marido, é minha esposa, a coisa não vai por causa dele. Mas aí a gente tem a oportunidade de promover aquele negócio, de fazer aquele negócio ser transformado. Tá difícil, então assim, vai para o sacrifício, vai para a oração, vai para o jejum, vira na vigília, vira no quarto na madrugada, arruma parceiro de oração, sabe? Se você é mulher, arruma parceira, se você é homem, arruma parceiro e vai, revira essa vida, mas muda esse negócio. Deus quer que você seja um homem do reino e viva e tenha uma família do reino. Deus quer que você seja uma mulher do reino e a sua família seja uma família do reino. Deus quer que você seja um filho, um jovem do reino e lá na sua casa você seja uma ferramenta de Deus para fazer uma transformação e uma revolução na sua casa, a fim de que essa família sua seja, através da sua vida, uma família do reino. Você crê ou não crê nisso? É isso. Então perceba que isso pode acontecer através do marido, através da esposa ou através de um filho. Se você é filho e lá na sua casa ninguém serve a Deus, ninguém conhece Jesus, pode ter certeza, Deus pode usar você. E Deus, na verdade, quer usar você para fazer uma revolução lá. E Ele pode fazer isso. E Deus tinha escolhido esse cara, o Sansão, para ser esse homem. Mas o fim da história de Sansão, ele não está sendo um homem do reino. A gente acabou de ler. Os caras estão adorando o deus Dagon, que é um deus que eles servem, os filisteus. Boa parte deles viviam, inclusive, num lugar onde vocês estão ouvindo muito o nome esses dias. Viviam em Gaza. Boa parte da Filístia, dos filisteus, viviam aqui em Gaza. E eles são pagãos, eles adoram esse deus, o deus Dagon, e eles estão adorando e celebrando esse deus. Por quê? Porque o Deus deles havia entregado esse Sansão na mão deles. E eles até dizem, esse cara aqui, que foi o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos.
Tem ideia disso? Porque Sansão era esse cara. Deus falou assim: ó, Sansão, porque os filisteus sempre foram obstinados a destruir Israel. Isso, quando você lê a história bíblica, você vê. Eles sempre odiaram Israel. Então, isso aqui não é novo, o que está acontecendo aí hoje não é novo. Sempre aconteceu. E nessa obstinação de destruir Israel, eles vão para cima. E quando eles pegam Israel descoberto na vida espiritual, eles entram e detonam. E aí Israel estava vivendo exatamente isso. O período dos juízes foi um dos períodos mais tenebrosos na história de Israel. Porque por mais que Deus levantava juízes quando a coisa já estava bagunçada demais. E foi um tempo em que estava tudo bagunçado. É depois de Josué, que Josué morre. Vocês se lembram que Josué diz assim: ó, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer aí, mas eu já tenho uma escolha, eu e minha casa vamos servir o Senhor. A declaração de Josué. Olha só, ele está determinado, ele está dizendo: a minha casa não vai ser abduzida pelo mundo, nós vamos servir o Senhor. Mas tudo indica que Israel fez outras escolhas da que Josué fez. Porque a gente começa a ler Juízes, e aí no começo de Juízes tem um texto lá que diz assim: e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus. Que triste é não conhecer Deus. Porque o conhecimento de Deus é que muda tudo. Não são coisas favoráveis, o que muda tudo é você conhecer o poder de Deus e o poder que Deus te dá. Tudo começa por aí. Quando você descobre o poder de Deus e o poder que Ele te dá, muda tudo. Começa a mudar tudo. E aí Deus começa assim. Porque essa geração que não conhece Deus está fazendo o quê? Está sendo vulnerável. E na vulnerabilidade eles estão sendo invadidos pelos filisteus, que começam a roubá-los, que começam a destruí-los. E aí Deus levanta um juiz daqui, levanta um juiz dali, vence, e luta, e guerreia, e pá, chega em Gideão. Estava acontecendo a mesma coisa. Deus levantou Gideão, e Gideão, você tem uma ideia, tem uma batalha famosa de Gideão aqui, escrita na Bíblia, que ele matou 1000 homens num dia com uma queixada de um jumento, com uma carcaça de osso de um jumento. 1000 homens. O cara era poderoso demais. Deus deu uma força extraordinária para Sansão. Ele levanta um portão de mais de 0,5 tonelada lá na região onde ele está, e caminha para Hebrom com o portão nas costas. Ele arrancou o portão da cidade, levantou e caminhou mais de não sei quantas milhas, com um portão nas costas, para mostrar para os caras que Deus, que não tem cidade fortificada, que Deus não possa chegar lá e destruir, avassalar. E Sansão é esse cara. Olha que homem do reino é Sansão. Mas Sansão vive algumas coisas complicadas que fazem com que a história dele termine assim. Os caras estão louvando o Deus pagão deles, porque eles acham que o Deus pagão deles entregou o Sansão na mão deles. Olha a responsabilidade que tem Sansão. Ele era o homem do reino, e agora, sabe como que ele está terminando a história? Ele está terminando a história como um homem que quem vê está duvidando até de Deus. Se esse cara fosse um homem do reino mesmo, a história dele estava terminando diferente. Olha a responsabilidade que a gente tem. A gente carrega o nome de Jesus. E se você não caminhar com Jesus a ponto de que nesse relacionamento as coisas sejam muito poderosas na sua vida, olha a responsabilidade que você carrega. De você fracassar e o seu fracasso ser atribuído a Deus. Ou não vou nem dizer da gente fracassar, mas da gente negligenciar. Porque Deus não coloca, a Bíblia diz que Deus não vem tentação para nós que a gente não possa suportar, em primeiro lugar. E a Bíblia diz também que a gente com toda a provação, Deus prepara escape, ou seja, Deus cuida. Então, não tem esse negócio de fracasso na vida do crente. O crente espiritualmente não fracassa nunca. Você pode ter, sim, a gente é crente, a gente bate carro, a gente perde as coisas, às vezes a gente faz um negócio e perde dinheiro ao invés de ganhar. Acontece. Tá? Mas isso não significa um fracasso. Espiritualmente, nós estamos sendo abençoados por Deus em todo o tempo. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Tudo contribui. Está tudo lindo? É Deus fazendo o que está contribuindo. Está muita coisa difícil? Abre os seus olhos e enxergue. Deus está aí, trabalhando em alguma área da tua vida para que as coisas fiquem melhores ainda. Mas nunca, nunca se sinta um fracassado se você está caminhando com Jesus. Ser um homem e uma mulher do reino. E você, como homem e mulher do reino, é poderoso em Deus. Falando sobre isso, sobre Sansão, rapidinho, já vou concluir. Já vou para a conclusão ou para a aplicação da mensagem. E a aplicação, rapidinho aqui, eu falo para vocês que a gente percebe aqui algumas bases para uma família ideal, para um matrimônio ideal, para um posicionamento familiar ideal, que a gente não vê na vida de Sansão. São 3 que eu anotei. E eu vou ser bem sucinto para que você entenda. O primeiro deles é a transparência. Você diz assim, por que Sansão fracassou? Por que a família de Sansão não foi a família do reino? E a primeira coisa é porque faltou transparência. Faltou transparência da mulher de Sansão, inclusive. Porque lá em Juízes capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz que a sua recém-esposa, ele tinha acabado de casar, é ameaçada de morte, porque Sansão se casa, e 30 homens, era costume naquela sociedade, 30 homens que eram amigos da mulher dele, acompanharam Sansão até o casamento. E sabe o que Sansão fez? Sansão era um cara, era um fanfarrão. Sansão, o fanfarrão. Ele pega os caras que não são parente dele, que não são amigo dele, aí ele faz um enigma com os caras. Ele cria um enigma e diz assim, se vocês descobrirem o enigma, eu vou dar a vocês 30 peças de roupas de seda, que naquela época era caríssimo. Agora, se vocês não descobrirem o enigma, vocês vão pagar para mim 30 roupas. Sansão já querendo ganhar em cima dos caras. Criou o enigma e os caras nada de descobrir. 7 dias de casamento, de festa de casamento, os caras nada de descobrir. Chegou no meio dos dias, os caras não descobrem, chamaram a mulher de Sansão e falaram o seguinte, nós vamos matar você, vamos incendiar você e a sua família se você não descobrir qual que é o enigma. Aí a mulher recém-casada começa o quê na orelha de Sansão? Qual que é o enigma? Conta para mim. Qual que é o enigma? Conta para mim. Você não me ama. E aí vai. Sansão conta para ela, ela conta para os caras. E quando Sansão percebe, ele fica muito irado. Ele fica muito irado. Ele diz lá no versículo 18, na parte B, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Ele usa de uma forma enigmática e também a ideia de que a sua esposa era como se fosse uma novilha dele. E por que transparência é algo que começa a fazer com que a família de Sansão, ou a falta de transparência, afunde? Porque é na falta da transparência que houve quebra de confiança. Ele contou algo para ela e ela não soube segurar. Ela estava vivendo um momento difícil, uma ameaça, e ela não soube chamar o marido e dizer, eu estou vivendo um momento difícil, eu preciso de ajuda. Você precisa me ajudar. Entendeu? Se ela conta para o Sansão, ele resolve o problema. E aí ela, por não ser transparente com ele, sucumbe à tentação. E aí é onde acontece o problema da família ruir. Aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, você é transparente na tua casa? Com os teus pais? Com a tua esposa? Com o teu marido? Você está sendo transparente com eles? Você consegue falar dos problemas? Você consegue falar das tuas tentações, inclusive, para o seu cônjuge? Você consegue ter um diálogo aberto assim? E aí, diante da primeira pergunta, eu tenho uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, você é facilitador à transparência? Deixa eu arrumar isso aqui. Ou seja, se o seu cônjuge, se o seu filho for transparente com você,
Como é que você vai reagir? Você vai reagir de uma forma sábia, na Bíblia, em dizer assim: Deus tem a solução para isso, e vamos buscar nele a solução. Ou você vai julgá-lo, ou você vai dificultar mais a vida dele, ou você vai espizinhar a vida dele ou dela, ou você vai fazer das noites dele ou dela um inferno, ou você vai... Como é que você tem sido? Você tem sido um facilitador de transparência? Porque não basta ser transparente. Às vezes, não dá para ser transparente. Você entende? Porque se o seu cônjuge, se o seu filho não vê em você uma possibilidade de ser transparente, ele não vai ser, ele guarda para ele. Imagina, você fala uma coisa e a pessoa fala assim: ah, mas também, né? Olha como é que você faz, olha como é que você vive, olha o que você... Não, calma, criatura, não foi para isso. A pessoa está te pedindo um socorro, está te pedindo uma ajuda. Enxergue isso de uma forma bíblica, cristã. Porque esse é o problema. Por que essa mulher de Sansão não consegue ser transparente com ele? Ela oculta que está sendo perseguida, que está sendo ameaçada, que está em perigo. E às vezes acontece isso na nossa família. Os nossos estão em perigo, correndo perigo do nosso lado. Às vezes é uma tentação, às vezes é uma situação complexa, às vezes é um problema. Tem marido que não consegue, ou esposa que não consegue falar de um problema financeiro com o cônjuge. Eu já vi situações acontecerem em famílias do cônjuge estar até aqui de problema, de endividamento, e não consegue falar com o cônjuge. Por quê? Porque ele não sente um ambiente seguro para ser transparente. E aí o que ele faz? Ele oculta. E aí, ao invés de resolver o problema, ele aumenta o problema. É o que está acontecendo na casa de Sansão. Porque agora ela vai quebrar a confiança desse homem. Por quê? Ela vai pegar o conselho, o segredo dele, e vai entregar para os homens. Se você for transparente com o seu cônjuge, ou lá na sua casa, lá na sua família, você vai ser acolhido ou vai ser rejeitado? Nós vamos ser acolhidos ou vamos ser rejeitados, se a gente for transparente? Eu vou dizer para você: seja um coração que oferece segurança à transparência. Do contrário, você correrá o risco de ficar no escuro. Do contrário, você vai correr o risco de perder, de ter quebrada uma confiança, por você não ser aberto à transparência dentro da sua casa. Uma família do reino é uma família que exercita a transparência. Comece a ser mais transparente com o teu cônjuge, comece a ser mais transparente com os teus pais, filhos. Comece a ser mais transparente com os teus filhos, pais. Joga real, joga limpo. Seja claro. E a derrota de Sansão começa aqui, começa no casamento dele. E eu não vou nem falar da escolha que ele faz da esposa. Só estamos falando aqui, depois que já escolheu. A segunda coisa que acontece, porque muitos de nós, muitos que vivem na igreja, que conheceram Jesus depois que fizeram a escolha. Então não tinha muito entendimento, não tinha muito conhecimento, de repente fala: meu Deus, e agora? Agora Deus vai te ajudar, você vai dar um jeito, que o Espírito vai melhorar essas coisas. Entendeu? Quando você está numa página buscando a Deus, o cônjuge não está puxando por lá, para o outro lado. E você fala: e agora, Senhor, como é que eu faço? Não, Deus vai te ajudar, Deus vai salvar ele, Deus vai salvar ela, vai dar tudo certo. Mas a primeira coisa aqui que promove essa ruína na família de Sansão é a falta de transparência. Você quer uma base para uma família ideal? Tenha transparência. Segunda coisa é que a gente não pode deixar, a gente não pode descuidar de quem
a gente não pode perder. Não se descuide de quem você não quer perder e de quem você sabe que você não pode perder. Cuidado. Não se descuide. Porque é o que acontece com Sansão e a sua esposa. Logo que ele sabe que essa mulher quebra a sua confiança, olha o que ele faz, capítulo 14 de Juízes, versículo 19. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Os caras descobriram o enigma, certo? Então agora ele deve 30 peças de roupa. Ele não tem dinheiro, ele não tem o que fazer, mas ele tem força. Aí o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Ele abandona a mulher. Ele abandona a casa, ele abandona o casamento. Por causa do problema. Ele desiste, ele joga tudo para o alto. Sabe esse desejo que às vezes dá vontade de jogar para o alto? É normal. Você só não pode ceder a esse desejo, ceder a essa pressão. Mas ele faz. Se tem algo na sua casa, na sua família que você não quer perder, então não se descuide disso. Não se afaste. Se a sua esposa está com problema, se o seu filho está com problema, cola nele. Cola nela. Ajude, porque o afastamento vai piorar. Porque a hora que ele vai para a casa do pai, o que o sogro entende? Abandonou minha filha, está livre. Aí o pai arruma outro cara para ela. E aí olha o que acontece depois. Capítulo 15, verso 1, ato contínuo. Algum tempo depois, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher. Olha lá, ele achou que ainda tinha. E levou-lhe um cabrito. Está fazendo papel de bobo, porque foi tolo. Porque às vezes acontece isso com a gente faz papel de bobo, por causa das nossas tolices. Então não reclame do papel de bobo, se houve tolice antes. Está levando o cabrito para a mulher que ele deixou, que já estava com outro. E aí ele vai, leva um cabrito. Aí quando chega na casa do sogro, que ele diz, vou ao quarto da minha mulher. E disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Aí o verso 2, olha o que o pai fala para ele. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. O pai também era um cara que não valia nada, né, esse sogro. Você é um sogro muito cretino. Só que é o seguinte, o sogro está fazendo essa proposta porque conhece também os genros que tem. Porque o Sansão é um cara que o negócio dele é o que vem no olho, é o que brilha os olhos. Foi assim quando ele casou. O pai dele falou, não casa com mulher filistia. Não casa, filho, a gente não faz isso, a gente só casa com mulher judia, com mulher israelita. Você vai casar com essa doida? Aí ele falou, pai, mas ela agrada os meus olhos, ela me enche os olhos. Então vai. Aí o sogro está vendo essa parada. Duvido que se a mãe de Sansão não chegou no compadre lá e falou assim, ó, compadre, meu filho está casando com a tua filha, mas o que nós falamos para ele para não casar, está escrito, viu? E aí, o que ele está casando? Porque sua filha é bonita demais, ele está doidão. Aí o sogro pegou, falou, então o cara... Então é o seguinte, a irmã dela é mais bonita ainda. Casa com ela, Sansão. Quando Sansão abandona a sua posição, ele abre brechas para que haja uma agência do inferno contra o que é seu.
se você abandonar a sua posição, se você se descuidar daquilo que Deus te deu, na sua família, na sua casa, você estará abrindo portões para que o inferno seja uma agência contra a sua família. Quer proteger a tua casa? Não abandone, não se descuide daquilo que Deus te deu, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Cuide deles. E a agência do inferno vai fechar. Está na hora de você quebrar as agências do inferno que estão rondando contra o teu casamento por falta de cuidado. E está na hora de você, cuidando, fazer o contrário, fazer com que essas agências quebrem. E olha, sempre tem um agentezinho. No caso de Sansão, o agente é o pai da moça, é o sogro. O diabo sempre tem um agente. E por último, se você quer que a sua família não seja arruinada, que você continue família do reino, entenda que as suas carências precisam ser resolvidas em ambiente seguro. A gente tem carência? Todos temos, de todas as ordens. Emocionais, sexuais, de todas as ordens. Espirituais. Onde você está resolvendo suas carências? Como você resolve suas carências? Com quem você resolve suas carências? As suas carências precisam ser resolvidas em ambiente seguro. Olha o capítulo 16 do livro de Juízes, o versículo 1 que é que diz aqui, ó. Sansão está carente, porque sabe o que aconteceu? Deixa eu contar a história para poder chegar no 16. Quando ele vê que isso aconteceu, que o amigo pegou a mulher dele, ficou doidão, muito bravo. Vocês lembram que era tempo de colheita de trigo? Ele pegou 30 raposas, caçou 30 raposas, amarrou elas em par pelo rabo, botou fogo no rabo de cada uma e soltou no trigal dos filisteus. Queimou o trigal inteiro. Quando ele queima o trigal inteiro, os caras ficaram muito loucos. Aí eles fizeram o que propuseram lá no começo do casamento de Sansão. Eles foram na casa de Sansão, na casa do sogro de Sansão, incendiou a esposa de Sansão, incendiou o pai, incendiou a casa, matou todo mundo. Agora Sansão está viúvo, perdeu a família, perdeu essa graça que Deus tinha dado a ele de ser esse homem do reino, e está carente, porque está sem esposa. E aí é o que acontece na carência. Capítulo 16. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Começa aqui. Depois de Gaza, Sansão ainda vai para um outro lugar, onde ele encontra Dalila. E aí vocês conhecem a história, eu acho. Ele deita no colo de Dalila, passa algumas noites com ela, e ele fala do segredo dele, o segredo de Deus na vida dele, que era o cabelo. Por 3 vezes essa mulher insiste, e ele disfarça, e chega uma hora que ele entrega. E quando ele entrega, enquanto ele está dormindo, ela corta o cabelo dele. E quando os homens vieram prender, porque era assim, ele falava para ela uma história inverdadeira sobre o seu segredo da força, e aí a mulher pegava e entregava para os caras, e os caras vinham prender ele. Quando os caras vinham prender ele, quebrava todo mundo no pau. Mas o cara estava tão carente, que a Dalila era uma mulher tão baixo nível, e ele estava tão vendido a essa mulher, que mesmo sendo traído repetidas vezes, ele continua com ela. E nessa insistência de continuar com essa mulher, agora ele vai perder de vez a bênção de Deus. Ele vai perder de vez a categoria de homem do reino. Ele já tinha perdido a família do reino que ele tinha. E agora ele vai perder de vez a categoria de homem do reino que ele era. Porque chega uma hora, e de tanto insistir, e de tanto a gente brincar com o que Deus colocou na nossa mão, a gente pode perder para sempre. E ele perde para sempre. A mulher cortou o cabelo dele.
Os homens vieram, o prenderam. Agora ele é um homem fraco, sem poder, sem Deus. A Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele não sabia, quando os homens vieram. E aqui, o texto que a gente leu no começo da mensagem, é justamente Sansão chegando. E os filisteus fazendo festa, porque ele tinha fracassado. Deixa eu dizer para você, existe um mundo espiritual esperando o teu fracasso, esperando os teus vacilos, esperando você continuar no caminho do erro para festejar a tua desgraça. Mas ao passo que existe um mundo espiritual, que existem demônios, agentes do inferno lutando para destruir a tua vida, a tua família do reino, a tua vida de homem e mulher do reino, existe um Deus, existe um Espírito Santo trabalhando para que você tenha o modelo ideal, para que você tenha a família ideal, para que você seja o homem e a mulher ideal, e o Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco nesse tempo. Existe, há um Deus que nos atrai a este lugar, todas as semanas que está nos atraindo, nos Casas Connects, em todos os encontros, de manhã quando você acorda, o Espírito Santo está lá falando com você, você vai dormir, o Espírito Santo está lá com você, o Espírito Santo não te abandona, Ele está com você, porque Ele te quer num status e estágio diferente, Ele te quer num estágio seguro, de homem, de mulher de Deus, Ele te quer como uma família do reino. É isso que o Espírito Santo tem para você. Toma cuidado com as tuas carências. Tome cuidado onde você resolve os problemas da sua carência. Está precisando de conselho? Arruma um amigo, arruma uma amiga de Deus, crente. Busque o seu líder de célula. Busque por socorro. Está carente? Busque por socorro. Não bata em qualquer porta. Não busque qualquer tipo de gente. Tome cuidado. Tome cuidado onde você busca conselho. Porque onde você vai buscar resolver os problemas da sua carência, pode trazer a destruição da tua vida. Carências não são para serem resolvidas fora, são para serem resolvidas em ambiente seguro. E não há ambiente tão seguro para uma resolução de carência que não seja o seu matrimônio, o seu marido, a sua esposa, a sua casa, os seus próprios filhos, os seus pais. Não existe um ambiente tão seguro que não seja a tua família. O ambiente mais seguro para você resolver os problemas das suas carências está dentro da sua casa. Pare hoje de tentar resolver os problemas da sua carência fora. Pare hoje e resolva os problemas da sua vida, da sua carência no Senhor e com quem Deus te deu. A história de Sansão podia ser tão brilhante, mas às vezes dá até, se não for o Espírito Santo mandar a gente pregar, a gente nem prega sobre ela, de tão feia que é, de tão desoladora que é. Eu estou falando aqui porque Deus está falando no meu coração, que eu tenho que falar isso com vocês. Eu queria pregar uma história mais bonita para vocês, mas Deus está falando conosco para usar esse tipo de exemplo, para que a nossa história termine diferente, para que a nossa história termine distinta da que foi a de Sansão. Eu queria orar com você. Vou pedir que você se levante. Existe cura para a tua vida, existe cura para a tua casa, existe cura para a tua família. Você é um homem e uma mulher do reino, para ter uma família do reino. A tua família nasceu para ser uma família do reino. Não se conforme com qualquer outra coisa, ou com outra coisa, não se conforme com isso. Deus nos traz aqui para falarmos assim. Feche os seus olhos. Se estiver perto de algum familiar seu, abrace ele. Abrace ela e consagre a sua casa, consagre a sua família, abençoe a sua família. E a partir de hoje, sejam eles, seja a sua casa,
o alvo da tua transparência. Seja a tua casa o lugar em que você vai cuidar, a sua família, aquela que você não vai descuidar. E seja a tua família o lugar onde as suas carências serão resolvidas. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos declarar que a nossa casa, a nossa família, naquilo que a tua palavra nos revela hoje, nos desperta, será, Pai, será um modelo de família do reino. Em nome de Jesus, que as agências espirituais da maldade que está tentando destruir as famílias dos teus filhos falham hoje. Nós declaramos falência ao inferno, as obras do diabo contra a nossa família, contra a nossa casa. Nós declaramos falido. E em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo força, poder, unção e autoridade na vida da tua igreja. Porque nós não terminaremos com os idólatras, com os pagãos rindo de nós. Nós vamos terminar diferente. Nós vamos terminar glorificando, agradecendo, bendizendo e adorando o nome de Jesus. Obrigado, Jesus.